Fala, contador, contadora! Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Você está no canal Contabilidade Consultiva, que é o maior canal de vendas e gestão para contadores no Brasil. Aqui nesse canal nós falamos sobre como empoderar contadores, como empoderar contadoras para que esses profissionais façam a diferença na vida das empresas, para que eles sejam com isso mais valorizados, para que eles sejam melhor remunerados, para que eles tenham uma vida com mais propósito, para que eles sintam orgulho do que fazem. Contadores e contadoras que transformam a vida e os negócios das pessoas. É isso que defende o movimento Contabilidade Consultiva e eu sou muito grato a você que está comigo nessa jornada. Se você ainda não me conhece, meu nome é Pedro Neri, eu sou empresário contábil, sócio de uma empresa chamada Marco, que é uma rede de contadores consultores sediada aqui no Espírito Santo, e eu criei esse canal com o propósito de ressignificar o papel dos contadores no Brasil. E todo santo dia eu trago para você informações, ferramentas, estratégias para que você faça isso na prática, para que você viva como eu e meu time vivemos essa revolução da contabilidade. E hoje nós vamos falar de um tema muito interessante, um tema que vocês me pediram há muito tempo e eu esperei o momento certo para falar, porque agora as coisas estão amadurecendo um pouco mais. Agora nós temos mais definições sobre a LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados, uma lei tão importante que vai impactar a relação entre pessoas e empresas no Brasil e não seria diferente com os negócios contábeis. E para fazer esse bate-papo comigo, eu convidei uma especialista, referência, a Mariana. Ela já está aí? Você já está aí, Mari? Deixa eu ver se ela já chegou. Ah, a Mari chegou aqui agora e vou convidar a Mariana, que ela é especialista na área, advogada, formou milhares de pessoas em todo o Brasil a viver de LGPD, a implantar LGPD, a orientar, a educar sobre LGPD e trouxe pra gente aqui, vai trazer pra gente muito conhecimento sobre quais são os impactos da LGPD na contabilidade. Então, se você é um empresário contábil, se você pretende ser um empresário, uma empresária contábil, você precisa ficar atento até o final dessa live, porque essas informações aqui são informações cruciais para você ter segurança na tua empresa e dar segurança para os teus clientes. Sem isso, você está se colocando em risco. Então, eu espero que você fique comigo até o final dessa live e muito obrigado aí pela sua presença. Vamos convidar aqui a Mari, deixa eu ver se ela já consegue atender a ligação. Boas-vindas para a galera que está chegando, para o Iago, Douglas, a Lilian, a Rita. Opa! Fala, Mari. Opa! Tudo bom, Opa, beleza? Tudo bom, deixa eu ajeitar aqui a altura do meu tripé. Você me ouve bem? Tô ouvindo, agora eu tô ouvindo. Maravilha, maravilha. Turma, vocês que estão ao vivo com a gente, se vocês estiverem ouvindo bem a gente, dá um ok, por favor. Vendo e ouvindo, só para confirmar que está tudo certo. E aí a gente já começa o nosso bate-papo. Mariana, obrigado aí por aceitar estar aqui nesse bate-papo. Estou muito feliz de poder trazer você aqui para te apresentar também. Muitos contadores ainda não conhecem o seu trabalho, apesar de você ter muitos alunos contadores. Sim. E eu fiz questão de, assim que a gente se conectou mais, de entender o que você fazia, o impacto que você estava tendo na vida das pessoas, de pedir aí essa gentileza de você ceder o seu tempo, ceder o seu conhecimento para a gente empoderar os contadores que me acompanham aqui no canal Contabilidade Consultiva. Tá bom? Então, obrigado de coração aí pelo presente. Já vou passar a bola para você com o seguinte, Mariana. Conta um pouquinho mais. Quem é a Mariana? De onde você fala? Como você começou nessa jornada junto ao LGPD? Bom, em primeiro lugar, eu queria te agradecer o convite. É uma honra estar aqui falando de um tema que eu quase não gosto de falar dele, né? Que é de LGPD, assim... Nem gosto de falar sobre isso, mas eu fico muito feliz de ver, né, áreas fora do direito e do TI, assim, querendo discutir e aprender mais sobre a LGPD. Então, eu fico muito feliz pelo convite. Bom, pessoal, meu nome é Mariana, eu sou advogada. Hoje eu me considero muito mais consultora em proteção de dados que, de fato, advogada, porque a gente não precisa ser advogado para ser consultor em proteção de dados, esse é um ponto importante. E eu trabalho com LGPD desde 2019, que não é assim, pode parecer pouco tempo, mas para LGPD é muito tempo, porque a LGPD foi sancionada, né? Ela surgiu para o mundo aí a partir de agosto de 2018. Então, eu trabalho desde o início dela aparecer para o mercado e ser algo real, algo tangível, algo de cumprimento obrigatório, assim, né? A partir, mesmo a vigência da lei, né? A obrigatoriedade de cumprimento da lei só ter sido no ano passado, setembro do ano passado. Mas eu comecei a trabalhar com a LGPD
muito no escuro. Quando eu falei, eu fui trabalhar com um amigo meu e falei, eu quero trabalhar com LGPD. Ele falou, Mariana, não vamos mexer com isso não. Você é doida, ninguém entende LGPD, ninguém sabe o que é LGPD. Foi difícil, no início foi difícil, só que é aquela coisa, né? Que as pessoas falam que, assim, antes me chamavam de louca, hoje me chamam de visionária. Falaram, cara, você viu a importância dessa lei antes de todo mundo começar a falar dela e tal, mas na época eu era louca, sabe? Assim, de bater na porta das empresas, LGPD, o que é isso? LGBT? Do que você tá falando? Sabe? Assim, a confusão de Verdade. siglas. Então, assim, foi um começo foi difícil, mas eu, né, fui resiliente aí, porque eu não queria mais trabalhar com direito tradicional, não me via mais trabalhando com direito tradicional, eu estava prestes a desistir do direito completamente, até que a LGPD entrou na minha vida. E desde então, desde que eu comecei a parar de ouvir não, eu comecei a escutar os primeiros sims, né, para fazer o processo de consultoria, para ajudar as empresas a entender o que é LGPD, aplicar a LGPD e se sentir segura no tocante a LGPD. Eu já trabalhei para empresas da área da saúde, da área financeira, da área de tecnologia, da área pet, eventos, marketing e área contábil também. Então, assim, tenho clientes na área contábil e tenho alunos na área contábil. Então, depois que eu, além de tudo, né, comecei a trabalhar e comecei a dividir, né, o meu conhecimento na internet, as pessoas começaram a me pedir para dar aula e acabou surgindo. Hoje eu tenho um curso, que é o LGPD 4.0, que realmente forma profissionais que querem conseguir passar as empresas pelo processo de adequação. Então, eu tenho tantas pessoas que querem adequar sua própria empresa, quanto as pessoas que querem prestar consultoria, quanto as pessoas que querem ocupar o cargo de encarregado de dados, ou de PO, que ficou famoso aí no mercado como o cargo do grande salário, que na verdade é mais ou menos, não é tão grande assim não na prática, mas tenho uma experiência com contabilidade boa. Eu brinco que meus clientes não podem escutar isso não, tomara que eles não estejam ouvindo essa live. Mas uma das melhores, não vou falar que é a melhor, para não, né, vai que. Mas uma das melhores clientes que eu tenho é da área contábil. Então, assim, porque ela sentiu muito a necessidade, a importância e a vontade de ser pioneira, e hoje ela está colhendo os frutos de ter me escutado lá em 2019, sabe? Olha que legal, gente, que legal. Então aqui vocês vão ver conhecimento de campo de batalha. Claro que conhecimento com fundamento, como tudo tem que ser. Com Afinal de contas, certeza. um prédio sobre um terreno de areia, ele cai, então tem que ter fundamento. E a Mariana é especialista nisso, mas principalmente conhecimento de campo de batalha, que é o que importa, aquele que a gente usa para resolver problema e para fazer dinheiro. É para isso que a gente está aqui nessa Com sexta-feira, certeza. para ensinar você a fazer dinheiro. Antes de continuar, Mariana, deixa eu só fazer uma pequena reflexão e uma provocação para você contador que está nos assistindo. Nós passamos na contabilidade recentemente por um fenômeno parecido, na minha opinião, eu posso ser equivocado, mas um fenômeno parecido com a legislação do e-social. O e-social é uma obrigação, né? Uma legislação que muda a forma como os contratantes informavam suas obrigações para o Estado. Né? Obrigações trabalhistas, previdenciárias e tributárias. E lá no início, ninguém dava moral para isso. Não, é social, isso não vai acontecer, isso não vai funcionar, eu não sei o que, não sei o que lá. Foi passando o tempo, foi saindo regulamentação, portaria, blá, blá, blá. Bum, fase 1 de social, pegando as grandes empresas. Um desespero, cara, um desespero. E aí o que aconteceu? Os contadores que estavam presentes, que estavam comprometidos em fazer o que tem que ser feito, eles aproveitaram a onda e conquistaram grandes clientes, protegeram seus clientes. Aqueles contadores que deixaram para a última hora ficaram nessa loucura. Ah, Pedro, mas suspenderam o e-social não está em vigor? Está em vigor, sim. E está sendo debatido. Gente, não se enganem, e-social veio para ficar. O e-social Sim. veio para ficar. É a forma como o Estado quer fiscalizar as relações. O Brasil tem esse viés controlador. Então, eu estou te falando isso, contador, para você ficar atento nessa live, porque, na minha opinião, talvez a Mariana concorde com isso, o LGPD veio para ficar. Isso não é uma lei morta. Isso não é uma lei que veio só para garantir direitos quando as pessoas forem abusadas. Não, é para mudar as relações sociais. Então, Sim, fica com atento, certeza. porque pode ser uma fonte de você ganhar dinheiro ou de você perder. Então fica presente para isso. Eu já devolvo a pergunta para você, Mariana, com a seguinte questão. Antes de você falar para a gente o que é LGPD, e é importante a gente colocar todo mundo na mesma página, vamos falar o que não é LGPD. O que o pessoal Perfeito. fala por aí que é LGPD e não é? Conta para gente. Nossa, vamos lá, vamos para minha lista. Eu trouxe uma lista. Brincadeira. É,
O que não é LGPD? Gente, LGPD não é só uma política de privacidade. Vamos começar por aí, tá? Muita gente está vendendo no mercado que você se adequa à LGPD como uma política de privacidade. Não, política de privacidade é um dos documentos que vai ser elaborado em um processo de adequação à LGPD. LGPD não é só um software, não é só segurança da informação, não é só ter estruturas de manter a informação segura. Também faz parte de um processo de adequação eu ter uma estrutura segura para manter aqueles dados. Mas não é só isso. A LGPD, ela também não é só consentimento, né? Que fica todo mundo falando, agora eu vou precisar de autorização de consentimento para tudo. E eu acho que esse é o maior equívoco dentro aí do mercado, que não. O consentimento, ele nada mais é do que uma das autorizações que a legislação trouxe para que todos nós que tratamos dados pessoais, e tratar dados pessoais entenda qualquer coisa que você faça com dado pessoal, coleta, armazenamento, transferência, exclusão, tudo que você pode fazer com dado é considerado tratamento. Então, a lei chegou e falou assim, empresa, você pode tratar dados pessoais, eu não estou te proibindo disso. Mas toda vez que você tratar, para cada finalidade de tratamento, você precisa ter o que a gente chama de uma base legal, que é uma hipótese de autorização. E o consentimento, gente, nada mais é do que uma dessas hipóteses. E aí todo mundo só fica falando de consentimento. Ah, precisa de consentimento para tudo. Não, eu preciso de uma base legal. E eu tenho 10. O consentimento nada mais é do que uma dessas 10 bases legais. Então, ele não é só consentimento. LGPD não é cardápio de cookie, gente. Não é pop-up com cookie. Estamos coletando dados para melhorar a sua experiência. Aceite aqui. Não, não é isso. Não Porque é tá um só inferno, isso. né, gente? Que é o inferno. Esses dias eu vi um meme que eu falei, cara, esse meme as pessoas que trabalham nessa área entendem. Que foi um meme assim... Tá bom, eu aceito te dar todos os meus dados, para de me encher o saco, mas pelo amor de Deus, me tira esses pop-up de cookie dos sites. Porque assim, as pessoas entenderam tão errado a LGPD que acham que se eu colocar um pop-up falando que eu tenho cookie e colocar uma política de privacidade no site e coletar um consentimento, que é uma autorização que de aceite nesses pop-up não serve de nada, tô pronto para LGPD. Ah, não, e tem um antivírus, né? O antivírus é importante, porque aí eu protejo o computador e aí eu tenho um antivírus. E não, o processo para estar adequado à LGPD é um conjunto de atos. Um conjunto de atos que a lei determina que você precisa estar aplicando no seu dia a dia para que você esteja cumprindo essa legislação. É isso, sabe? Não tem muito mistério. É política de privacidade? É um cardápio de cookie? Talvez. É uma questão de segurança da informação? Sim. De documentação, né? De ter algumas vezes um consentimento? Sim, mas não é só isso. Não é só isso. E quem acha que é só isso pode se dar muito, muito mal. Perfeito. E deixa eu aproveitar esse papo, Mariana, para você nos ajudar. Eu acho que é muito bom a gente entender um pouco da história, né, da origem das coisas. Se você puder partilhar com a gente, por que a Lei Geral de Proteção de Dados foi sancionada, né? Qual foi o motivo dela, qual foi a motivação do legislador, né, do Congresso para fazer isso? E também conceituar o que é a LGPD, que muita gente, como você falou, é o LBGT, né, é o LGBT, essa sopa de letrinha. Inclusive, esses dias saiu no Trending Topics aí do Twitter, porque confundiram LGPD com LGBT aí, o negócio ficou feio, mas assim... Eita, coisa O que acontece? É muito bom você fazer essa pergunta, porque a gente precisa dar 2 passos para trás para poder dar um para frente. Se eu só olho para a legislação, eu só fico pensando, nossa, é uma obrigação legal, que saco, eu tenho que seguir mais uma coisa, mais uma burocracia, mais uma coisa para atrapalhar a minha empresa. Só que a gente precisa olhar para trás para entender por que essa legislação surgiu. E aí é muito importante que a gente olhe para a nossa sociedade. Nós vivemos na era do vazamento de dados, onde toda hora a gente escuta uma notícia que vazou dados. Alguém aqui de verdade sabe que teve seus dados vazados? Tem essa consciência de que algum dia uma empresa vazou, quem vazou, quais dados vazou, o que aconteceu? Ninguém sabe, ninguém tem certeza disso.
E mais do que isso, a gente vive na era do não li e aceito. A gente sai baixando tudo quanto é aplicativo, a gente sai entrando em tudo. E virou normal você, por exemplo, numa loja, alguém te perguntar seu CPF e você sair falando. Ninguém pergunta por quê. E aí, isso é a sociedade. Mas além da sociedade, tem o mercado. E o mercado, o que aconteceu? Há muitos anos atrás, a gente coleta de dados, tratamento de dados, existe desde que o mundo é mundo. Quando não existia computador, internet, tecnologia, já tinha gente batendo na porta da sua casa para perguntar quantas televisões você tinha em casa, quantos eletrodomésticos você tinha, geladeira. Isso tudo é coleta de dados. O que a internet fez, o que a tecnologia fez, foi potencializar esse tratamento de dados e conseguir enxergar que dados hoje são a principal matéria-prima de toda e qualquer empresa. Então, eu não estou falando de uma coisa nova, eu estou falando de uma coisa que é desde que o mundo é mundo, só que a tecnologia potencializou e cada vez mais as empresas, ou até os órgãos públicos, começaram a verificar e falar assim, cara, isso vale ouro. E a maior prova viva que nós temos disso é que, para pensar, nós estamos fazendo uma live aqui no Instagram, vocês estão assistindo. Quanto que vocês pagaram para estar aqui? Quanto que nós dois pagamos para fazer essa live? Eu não recebi o Pix não, hein? Inclusive, eu vou deixar aqui, galera. Deixa o Pix aí pra galera, porque vou deixar aqui meu CPF, tá bom? Meu Pix. Se você quiser mandar um Pix para mim, eu tô aceitando, tá? Mas assim... Ou se você quiser pegar o CPF dele e fazer alguma outra coisa... Olha só, ó, eu botei fogo no parquinho, hein? Você vê como é que o Pix expôs dado pessoal, né? O pessoal colocou CPF, CNPJ, telefone, e-mail. Então, assim, nós não estamos pagando em tese nada para estar aqui. E como que o Instagram, que é do Facebook, como que o Facebook e o Google podem ser duas das maiores empresas do mundo que, se para usar os serviços dele, eu não pago um centavo? É porque a gente paga com os rastros da nossa personalidade. A gente paga com nós mesmos. Eu adoro uma frase que fala o seguinte: quando você não paga pelo produto ou serviço, você é o produto ou serviço. Você está entregando alguma coisa que é o seu dado. E hoje, gente, o dado vale muito mais do que se a gente pagasse R$100, R$200, R$1.000 para ter uma conta no Instagram, uma conta no Facebook, uma conta no Google. Então, quanto mais as empresas perceberam a potencialidade, a importância desses dados no mercado, e que desses dados eles conseguiam tirar conhecimento, informações, conhecimento, desse conhecimento ele consegue ter uma assertividade, né, em público-alvo, em comunicação, em produto, em serviço. É por isso que fala que o dado é o novo petróleo, porque ele é o início de tudo. Ele é o combustível para a cadeia empresarial acontecer. E aí, nesse mercado, tá lindo, maravilhoso? Não. Começaram a ver os dados como métricas. Então, nós paramos de ver dados como pessoas e começamos a ver dados como métricas. Venda de mailing, compra de dados, venda de dados para lá, abuso de dados, compartilhamentos indevidos. E o grande case, eu acho que o case mais marcante que movimentou o mundo nesse sentido, eu não sei se você conhece, que é o caso da Cambridge Analytica e do Facebook. Que é o caso em que a Cambridge Analytica era uma empresa de pesquisa e ela colocou uma pesquisa comportamental no Facebook. E o Facebook aceitou que fosse colocada essa pesquisa lá e eles iam tirar informações dessa pesquisa. E era pesquisas, por exemplo, assim, qual signo combina com o seu, sabe? Aquelas coisas que o povo adora fazer. Qual avatar é você? Quem é você nos Vingadores? Esses negócios assim. Só que, na verdade, aquilo ali te faz perguntas íntimas para você responder, para saber traços da sua personalidade e você conseguir aí ter uma resposta. E para o Facebook, a Cambridge Analytica estava fazendo aquilo ali, né? Só que, na verdade, ela estava... O que, né? Vou ser muito certinha nesse ponto dos termos, né? Mas as investigações indicam, e isso está num documentário no Netflix, inclusive, ótimo programa para sexta-feira, depois que acabar a live, assistir Privacidade Hackeada na Netflix. Ela demonstra essa situação da Cambridge Analytica, de que ela estaria vendendo esses dados para governos, para que eles pudessem manipular os eleitores.
Então, eu pegava o perfil da Mariana, entregava a publicidade direcionada para a Mariana, sabendo critérios da personalidade dela. Então, por exemplo, Mariana tem viés feminista. Então, eu vou entregar para ela propaganda de que é o outro candidato, ele é contra os direitos das mulheres. E aí dizem as investigações que o Donald Trump não foi eleito à toa, porque ele usou essas informações da Cambridge Analytica. E aí isso explodiu, o Facebook foi inclusive multado, uma multa bilionária, exatamente por essa questão. E aí o mundo viu que o negócio estava meio complicado, que os abusos estavam acontecendo. Então, o que nós vamos fazer a partir de agora? E aí o Brasil, o nome do documentário é Privacidade Hackeada. É muito bom, inclusive, recomendo muito na Netflix. Tem até mais que eu também recomendo, Mariana, que não é exatamente sobre LGPD, mas mostra um pouco desse comportamento de consumo, que é o dilema social, o dilema das redes. Dilema das redes. Dilema das redes deixa todo mundo doido, né? Que aí você entende muito a dinâmica disso aqui, né? Das redes sociais. Mas o Privacidade Hackeada, ele te mostra, assim, que eu não tô falando só de vender o seu dado e a pessoa ficar te ligando e enchendo o saco. Eu tô falando de influenciar o seu direito à voto, a democracia de um país. Então, assim, é muito grave. E aí, isso, junto com outras questões, fez com que o Brasil entendesse que ele precisava de uma lei sobre proteção de dados. Ele já tinha tentado, né, colocar algumas coisas sobre proteção de dados no Marco Civil da Internet, porque foi quando teve aquele escândalo do Edward Snowden, que aí viram que o Brasil estava sendo... que a Dilma estava sendo espionada na época e tal. E aí tinha o Marco Civil da Internet ali na boca do gol para sair. Aí eles enfiaram um tanto de coisa ali dentro sobre proteção de dados, mas não era suficiente. Então precisava de uma lei. E a LGPD, ela chama Lei Geral de Proteção de Dados, exatamente porque ela é geral. Nós já temos vários microsistemas de proteção de dados dentro do Brasil. Código de Defesa do Consumidor, Marco Civil da Internet... Mas a LGPD, ela chega e junta tudo dentro de um texto só. Então, eu falo que, na verdade, a LGPD, gente, veio estabelecer as regras do jogo. Se você quiser, para mim, a tradução melhor do que é LGPD é uma lei que veio estabelecer as regras do jogo sobre o tratamento de dados. É o seguinte, empresas, órgãos públicos, vocês querem tratar dados? Tá tudo bem, não vim atrapalhar empreendedorismo, inovação, crescimento, muito pelo contrário. Mas você precisa respeitar direitos e liberdades fundamentais do dono do dado. Porque, gente, cada dado que a gente entrega é um pouquinho sobre nós, é um rastro da personalidade, é um rastro da nossa personalidade. Os nossos dados falam quem nós somos. Se tiver lá no SPC que você está negativada, você é uma mal pagadora. E quem está falando isso são os seus dados. Para você prestar um concurso público, eles analisam o quê? Os seus dados para saber se você está apto a prestar um concurso público. Para e pensa que tudo que você entrega no mercado é um pouquinho de você. Então, é por isso que a gente precisava de ter esse controle. A gente precisava de conseguir proteger mais algo que é muito caro para a gente. Ia chegar num momento também que se a LGPD não viesse... O próprio mercado, nós íamos começar a perceber isso em algum momento, o cidadão ia perceber, ia começar a segurar os dados. Então, não quero mais entregar. Eu tô com medo, eu tô teoria da conspiração. E aí, isso ia prejudicar o negócio das empresas. Então, agora pode tratar dados, tá tudo bem, não vou quebrar sua empresa, não vai acontecer nada de ruim, não. Mas você vai receber parâmetros. Eu falo que quem é inteligente, quem pensa com oportunidade, com a cabeça de oportunidade, caraca, eu tenho hoje meu principal ativo, dados. Eu tenho uma lei que fala, faz isso, isso, isso com os dados, que vai estar tudo certo. Ela me dá um parâmetro, uma base, uma regulamentação do que eu faço. Uma segurança do que eu estou fazendo está certo. Então, assim, é só a gente mudar um pouquinho o mindset de entender que não é um problema. É um problema para quem só está vendo o problema. Mas ela pode ser uma grande solução e uma grande oportunidade para quem tiver esse outro olhar. Eu gosto, só para concluir essa parte, de falar que a LGPD é o novo Código de Defesa do Consumidor. Não é natural para a gente, porque muitos de nós não viveu isso que foi a entrada em vigor do Código de Defesa do Consumidor. Mas o Código de Defesa do Consumidor, gente, quando ele entrou em vigor, as empresas odiaram. Elas falaram assim, não, os consumidores armados até os dentes, isso vai ferrar minha empresa, vai acabar com a minha empresa. E outras empresas foram espertas e falaram assim,
consumidor, cliente, meu cliente, pessoa mais importante para mim. Sem meu cliente, meu negócio quebra. Então, eu vou falar que eu sou a favor desse negócio. Eu vou trazer esse negócio para dentro. Eu não sei se vocês sabem, mas aquele negócio da Brastemp, né? Isso aqui é uma Brastemp que surgiu nessa época. E as pessoas repetem isso até hoje. E aí, enquanto alguns choram, outros vendem lenço. Itaú, não sei se vocês já viram a propaganda do Itaú, falando que Itaú protege os seus dados. O Itaú leva a sério a sua privacidade. Se jogar LGPD hoje no Google, um dos primeiros anúncios que aparece com o Itaú está colocando dinheiro no Google. É lá, o Itaú protege a sua privacidade. Entenda como o Itaú está adequado à Lei Geral de Proteção de Dados. Gerando valor, porque as pessoas realmente estão cansadas, né, de ter os seus dados aí jogados por aí sem saber o que está acontecendo. Isso é um ponto bem poderoso que você trouxe, Mariana, aí do direito, e também a minha área de base de formação, né, o direito fala que quando o direito limita, o direito liberta. Então, no momento que você regulamenta uma situação, você liberta que aquilo aconteça de forma segura para as pessoas. E a LGPD da mesma forma, ele está libertando, como você bem colocou, as empresas para usarem dados pessoais sem que elas possam ser, se fizerem de casa, obviamente, sem que elas possam ser responsabilizadas, sem que elas possam ser demandadas para indenizações de dano moral, de perdas e danos, enfim, e tantas outras consequências que podem acontecer. Então, de fato uma mudança drástica e que não é algo simplesmente inspiracional, gente. Não é, vamos fazer uma legislação que vamos aqui querer desejar que as coisas aconteçam. Não, não é isso. É uma legislação que traz obrigatoriedades, que traz sanções e que implicam, e aí é o ponto que eu quero trazer agora, diretamente as empresas contábeis. Porque, afinal de contas, olha só, contador, pensa só, dados pessoais. De que tipo de dados pessoais os contadores trabalham? O contador não fecha a folha de pagamento? Dado pessoal de funcionário pra caramba, hein? De sócios também. O contador não paga outros profissionais, prestadores de serviço? Não recebe de clientes? O contador, ele é como se fosse um baú de dado pessoal, assim, porque o que os contadores trabalham são dados. Só isso. O contador, sim, toda a base, né? Toda a base da atuação do contador precisa de um dado pessoal. Exatamente. Não tem como fugir disso, né? É um insumo obrigatório, diferente de um insumo obrigatório. Suco de laranja, que eu preciso só da laranja para fazer o suco. Show. O contador ele só faz o trabalho dele se tiver dado pessoal. Então, é de fato um impacto muito pesado, muito importante sobre os negócios contábeis. Eu já quero te passar a bola aí, Mariana, e você dizer para a gente quais são os impactos que a LGPD traz para os negócios contábeis. Vamos começar falando do ponto negativo, no seguinte sentido. O que o contador precisa ter atenção daqui para frente para que ele não cometa esses erros básicos e depois a gente fala das oportunidades que tem de ponto bom. Combinado? Tá, perfeito. Maravilha. Ó, primeira coisa que a gente precisa atentar, e aí os contadores precisam se atentar muito em relação a isso, é em que lugar da relação você está. Porque a lei, ela traz alguns atores, né? Alguns sujeitos dentro da lei. E as empresas, elas vão ocupar ou uma posição de controladora de dados ou uma posição de operadora de dados. O que isso significa? O controlador é aquela pessoa física ou jurídica que determina o tratamento dos dados. É ele que manda. É ele que fala, olha, a gente vai tratar esses dados para essa e essa situação, porque a gente precisa disso e disso aqui. Então, é ele que manda. O operador, ele trata dados porque o controlador mandou. Então, ele não tem autonomia no tratamento. Ele não chega e fala, eu tô afim de tratar esse dado aqui, eu vou fazer isso aqui. Não, ele só faz porque o outro mandou. Eu falo que para entender a relação é quem manda, quem obedece. Quem está fazendo uma coisa porque a outra pessoa mandou, porque a outra pessoa determinou. Então, todas as relações que nós vamos ter com clientes, fornecedores, parceiros, a gente vai ter que entender em que ponto dessa relação eu estou. Se eu sou um controlador ou se eu sou um operador. Eu posso ser, a mesma empresa pode ser controladora em uma relação com um terceiro e operadora em outra relação com outro terceiro. Isso acontece, isso vai depender das relações negociais. Então, uma empresa, não é que aquela empresa é sempre controladora ou sempre operadora. Vai depender da relação negocial daquela situação. E no caso, as empresas de contabilidade, elas vão, em regra, na maioria das vezes, eu não vou colocar assim, né, como sempre, elas estão nessa posição de operador. Porque ela
trata o dado porque aquela empresa mandou. Então, ela faz a folha de pagamento do funcionário que a empresa determinou. Se a empresa não determinar, ela não vai fazer a folha de pagamento. Ela não tem essa autonomia. Ela vai fazer exatamente aquilo que está dentro do contrato com aquela empresa. Em contrapartida, ela é controladora dos dados dos seus próprios funcionários. Então, eu tenho que olhar tanto para os dados dos meus clientes, quanto para os dados dos meus funcionários. Porque um erro que eu vejo muito grande no mercado é todo mundo só pensar na LGPD da porta para fora. Eu só vou olhar para os clientes. Mas o dado do seu funcionário não é dado pessoal, não? Dado pessoal, gente, é toda e qualquer informação que identifique ou possa identificar uma pessoa natural. Pessoa natural, pessoa física, tá? Dados de PJ, por exemplo, CNPJ não entra no escopo de aplicação da LGPD, porque é um dado de pessoa jurídica. Então, que identifique é o óbvio, nome, CPF, identidade, essas coisas que a gente sabe que são dados pessoais. Só que a lei não restringiu a isso. Ela falou que é o que identifica ou possa identificar. Então, assim, a cor do meu cabelo pode ser um dado pessoal. A placa do meu carro pode ser um dado pessoal. E você precisa entender como se fosse um jogo de quebra-cabeça. Eu tenho um quebra-cabeça. Se eu pegar uma pecinha sozinha do quebra-cabeça, eu não consigo enxergar aquela imagem que está na capa que eu quero montar. Mas a partir do momento que eu vou juntando uma pecinha com a outra, eu consigo... tô falando do Pedro, tô falando da Mariana, tô falando do José, tô falando do Fernando, tô falando de fulano. Então, dado pessoal, se eu juntar uma informação com a outra, por exemplo, advogada, 28 anos, professora da LGPD 4.0, juntos os três eu sei que eu tô falando da Mariana. Então, eu preciso entender que não é tão óbvio quanto parece. Às vezes você vai chegar e falar assim, não, é só nome, CPF, identidade, um e-mail, quem sabe? Não necessariamente. Pode ser muito mais coisas do que isso. E aí, quando eu tô falando de contabilidade, por exemplo, você tem acesso a dados de um MEI. Aí você fala assim, não, mas MEI é CNPJ. Então, não é dado pessoal. Mas no MEI tem lá o CPF da pessoa. Você consegue identificar ela com isso? A partir do momento que você conseguir identificar, aquilo ali se torna um dado pessoal. Então, a gente precisa ter esses cuidados. A gente precisa ter essa atenção. E aí, vai ter que identificar se você está na posição de controlador, de operador. E sempre buscar ali nas relações, resguardar os direitos dos titulares. Então, agora, as empresas e as empresas de contabilidade vão precisar o seguinte. Eu chego lá, bato na sua porta. Tum, tum, tum. Aqui, eu quero saber quais dados você tem meu, por que você tem, o que está armazenado. E eu quero excluir, se tiver alguma coisa. Você tem que saber como que você responde essa pessoa. Você está preparado hoje para responder essa pessoa? Isso é extremamente importante. Porque, assim, as sanções, as penalidades previstas na lei, a multa de 50 milhões, que o povo fica doido, é só a partir de agosto. Mas processo 2021. judicial, gente... Hã? Agosto de 2021? Agosto de 2021, tá chegando. Tá chegando. Tá chegando. Mas brasileiro é procrastinador, né? Só agosto, nós estamos em abril ainda, tá tranquilo. Tá. Mas processo judicial já tá batendo na porta, Reclame Aqui tá lotado, o PROCON tá lotado, as condenações estão acontecendo, os processos trabalhistas estão acontecendo. Você tem noção que o maior número de processos que cita a LGPD tá na área do direito do trabalho hoje em dia? Então, o seu funcionário pode chegar amanhã e falar assim, você vai me demitir? Então tá bom. Além da ação que eu vou entrar com você das relações trabalhistas, eu vou colocar LGPD também, porque eu não sei o que você está fazendo com meus dados. Então, olha o risco. O risco ele é muito grande. Então, você tem que conseguir hoje responder os titulares. E aí, por isso que a relação controlador e operador é muito importante. Porque, vamos supor, é um funcionário do controlador, é uma folha de pagamento. Você precisa do contato com essa empresa para poder fazer essa resposta. E isso tem que estar regulamentado, isso tem que estar combinado. Uma outra coisa que eu citei no início da nossa conversa, né, foi a questão da base legal, que não é só consentimento. A LGPD não é só consentimento. A LGPD, ela tem o consentimento como uma das bases legais, mas nós temos outras bases legais. Mas para toda finalidade de tratamento, você precisa ter uma base legal. Vocês têm hoje? Quem tem que indicar essa base legal é o controlador. Você já falou com o seu cliente assim, qual que é a base legal para eu tratar esse dado aqui? O que a gente vai colocar no contrato?
Muitas vezes ele não vai saber responder, porque acontece muitas vezes do operador estar adequado e o controlador não tá. Então você tem que se proteger. Inclusive, para amanhã, um cliente seu não chegar e te entregar um contrato extremamente abusivo, falando que você é operador, mas que você responde por todos os problemas que acontecerem com dados pessoais. Você vai assinar? Olha só, hein? Olha só o risco. Isso é uma coisa real, né? Nós temos Real, tá muitas acontecendo empresas muito. que fazem relações leoninas mesmo, né? Botam um contrato jogando. E até um ponto, Mariana. Muitos contratos de contabilidade, olha só o que eu vou falar. Para muitas empresas, o contador, ele não é só um processador de obrigações, ele é um seguro. Porque, tipo assim, se der M na apuração fiscal, eu tenho quem cobrar. Se der M na relação trabalhista, na produção de folha, eu tenho a quem cobrar. Se eu tomar uma multa por social, eu tenho a quem cobrar. Então tem que ter muito cuidado com o que a Maria está falando, porque é verdade. Empresas que têm essa relação nociva, é uma relação leonina mesmo, de pessoa querendo abusar da outra, elas podem querer empurrar no teu contrato de colocar você como Sim. controlador e dizer que qualquer problema que ela tiver com dados, ela vai jogar para você. Então você tem que ter muita atenção, contador, contadora, porque de fato isso traz um risco para você. E antes da gente ir para as oportunidades, me diz o seguinte, Mariana, de maneira bem rápida, porque até podem ser várias sanções. Quais são as punições que podem vir a cometer pessoas que tratam dados pessoais de maneira errada? Olha, nós temos as sanções previstas na lei e nós temos as indenizações judiciais. Então, assim, as indenizações judiciais, elas não têm teto, elas não têm uma base na lei, né? Assim como qualquer consumidor pode procurar o judiciário ao invés de procurar o PROCON, o titular vai poder procurar o judiciário ao invés de procurar a Autoridade Nacional de Proteção de Dados. A Autoridade Nacional de Proteção de Dados, gente, ela é o órgão regulador aí, ela é quem vai ficar responsável pela fiscalização e pelas sanções previstas na legislação. Ela já está constituída, ela está engatinhando aí, ela está começando os trabalhos dela, mas ela deixou bem claro que esse primeiro momento ela não vai punir de cara, mas que o momento da punição vai chegar. Então, assim, isso tem que ficar muito claro. Mas o que está escrito na legislação? Eu posso ter desde uma advertência, eu posso ter multa de até 2% do faturamento da empresa naquele ano por infração. Então, se a empresa sofrer 10 infrações, é 10 vezes esses 2%, limitado ao valor de 50 milhões de reais. Então, existe um limite. Então, às vezes a gente escuta as pessoas falando... Hã? O limite pequeno, né, Mariana? Baixinho, assim. Baratinho, 50 milhões. O que são 50 milhões, né? Não é nada. Mas muitas vezes esse valor ele é publicizado de forma equivocada. Todo mundo fica falando assim, multa de até 50 milhões. Não, até 2% do faturamento. Agora tem umas empresas que têm um faturamento muito alto que vai poder chegar nos 50 milhões. Só que aí eu tenho, inclusive, uma discussão. Porque existe uma penalidade diferente no Marco Civil da Internet quando advém de violação que acontece no meio eletrônico e que pode vir a passar dos 50 milhões. Então, existe uma discussão aí se até só 50 milhões mesmo ou pode chegar até mais. Porque lá é para outra porcentagem de faturamento e pode ser maior do que esses 50 milhões. Mas, na prática, eu acho que vai demorar um pouco a chegar nos fatídicos 50 milhões. Mas pode ter multa diária, pelo tempo da infração. Mas se você me perguntar, essas multas, isso é o pior? Não, para mim não é. E aí as pessoas ficam assim, como assim não é? Você pode ter a questão da publicização, então de sair no jornal que a sua empresa fez isso, fez aquilo. É igual a Cyrela. A Cyrela é a construtora aí que teve a primeira condenação baseada na LGPD. Ela vai sempre ser a primeira empresa que violou a LGPD e vista com maus olhos no mercado. Então, você tem o caso da Cyrela aí de cabeça? Bem rapidinho, Mari. O caso da Cyrela é um caso de compartilhamento indevido de dados. Então, assim, não o caso Cyrela ele é muito bom porque as pessoas estão achando que LGPD também, eu não citei isso, mas é importante, é só vazamento de dados. Vai ser punido só quando tiver vazamento de dados. Não é. O caso Cyrela é uma prova disso. A pessoa comprou um apartamento na Cyrela, uma casa, sei lá, e aí ela começou a receber ligações, tipo, eu faço o seu piso, eu coloco sua luminária, eu faço o seu transporte. E a pessoa falou assim, cara, como é que você sabe que eu comprei isso? Sabe, assim, oi? De onde vocês tiraram meus dados? E aí a pessoa descobriu que tinha sido compartilhado indevidamente, sem a pessoa ter consciência, pela Cyrela. E aí o que aconteceu?
Cirela foi condenada a uma indenização de R$ 10.000. Muita gente pode falar assim, nossa, mas R$ 10.000 é muito pouco dinheiro. Foi um titular. Imagina se 100 entram, se 1.000 entram, se 10 Fora o dano mil de entram. marca, né? O dano de marca que aconteceu. O dano de aí, marca. então, um ponto interessante, Mariana, porque esse exemplo da Cirela, ele é um exemplo muito próximo do que acontece com os contadores. Não sei se você tem ciência disso, mas como é que funciona com os contadores? Tem muitas empresas que elas se aproximam dos contadores e buscam fazer parceria com os contadores. E o que essas empresas pedem? Olha, me passa os dados dos seus clientes, deixa que eu entre em contato com o seu cliente. E olha, se eu fechar negócio, inclusive eu vou te comissionar com isso. Se você não está preparado sobre isso, juridicamente, você está infringindo a Lei Geral de Proteção de Dados. Sim, você está. Não é que não pode, isso que tem que ficar claro. Não é que você não pode fazer isso. Mas você precisa ter aquele negocinho que eu chamei lá da base legal. Que não necessariamente precisa ser o consentimento, mas você precisa saber qual você está aplicando, como e por quê. Para justificar isso caso aconteça. Não adianta você Tem que ser uma falar, base justificável. Mas peraí, qual o interesse público que o cliente tem de receber a ligação de um sistema oferecendo qualquer outra coisa que seja? Exatamente. Oferecendo controle de ponto. Qual o interesse público? Então, fica atento, contador, porque isso aí vai mudar um pouco as coisas. A forma como que nós, empresas contábeis, lidamos com parceiros. Você vai precisar se adequar até mesmo para ajudar teu cliente. Porque a gente faz isso de boa fé, não é para ferrar o cliente. É realmente que o cliente, às vezes, precisa de um software de gestão financeira, às vezes o cliente precisa de um controle de ponto melhor, às vezes o cliente precisa de qualquer outra coisa. Só que se você partilha os dados desse cliente sem o consentimento ou sem alguma das outras bases legais adequadas, você está infringindo a proteção de dados. Então tem que ter muita atenção para esse caso, que é um caso muito frequente. Vamos falar agora, Mariana, das oportunidades. Como os contadores, os empresários contábeis, podem ganhar com a Lei Geral de Proteção de Dados? O que eles podem fazer para potencializar isso? Claro. Deixa eu só complementar, porque aí as sanções ainda tem, né? A publicização dos atos, tem bloqueio do uso de dados, exclusão dos dados, suspensão do uso de dados. Imagina uma empresa de contabilidade, olha, durante 6 meses você não pode tratar dados. Eita, ferro. A empresa quebra. Ela quebra. Não tem outra opção. Ela quebra. Então, assim, é bem complicado. Agora, a oportunidade. Fala coisa boa, né? Falei muita coisa ruim. Não quero ser aqui a cavaleira do apocalipse, entendeu? Não quero deixar as pessoas sem dormir em plena sexta-feira à noite. A pessoa vai beber o quê? Pensando na lei LGPD. Não, gente. Vamos lá. Vamos falar de oportunidade agora. A questão é o seguinte. Para a contabilidade, a LGPD pode ser uma grande oportunidade para fechar novos clientes. Eu falo que existe uma coisa chamada efeito cascata no mercado, que muita gente vai olhar e falar assim, mas essa NPD aí nunca vai bater na minha porta. Eu sou aqui um contador petitinho, entendeu? Atendo aqui minha cidade do interior, mas talvez aquela empresa que você atenda, que é uma multinacional, ou uma empresa de médio porte ou de grande porte, ou até uma empresa pequena, mas com alto faturamento, vai chegar e falar assim, aqui... Sabe a tal da Lei Geral de Proteção de Dados? É o seguinte, eu estou me preocupando com ela. Ela muitas vezes não vai ser controladora. O controlador responde pelos atos do operador, solidariamente. Então, o que vai acontecer? Ele vai chegar e falar assim, eu só vou continuar com o seu contrato se você tiver adequado ao LGPD. Você tem tantos meses. E aí vai ser uma correria para um lado e para o outro. Mas você pode ser a pessoa que chega e fala assim... Aqui, eu posso pegar a contabilidade hoje da sua empresa e pode ficar tranquilo, porque eu já tenho a minha empresa adequada à Lei Geral de Proteção de Dados. Opa, peraí, então quer dizer, eu vou te passar dados dos meus funcionários, eu vou passar dados dos meus clientes, eu vou passar os dados dos meus sócios. É importante para mim que a contabilidade esteja adequada. Igual a gente falou no início da live, a contabilidade, ela precisa de muitos dados, então ela é muito... Um ponto de gargalo de problema dentro dos programas de adequação. Quando essas empresas forem se adequar, uma das primeiras coisas que o consultor vai chegar para ele falar é o seguinte, quem é a sua contabilidade? Eu cansei de fazer contrato inteiro com a contabilidade de cliente meu, porque eles sequer tinham contrato. E aí eu cheguei e falei, olha, se não tiver contrato, não tiver adequado a LGPD, eu vou indicar outra contabilidade para o meu cliente. E o povo surtou. Então, assim, é oportunidade de mercado. Além disso, você pode ter mais organização nos seus processos. Se você vai ter que saber onde está o dado de
toda e qualquer pessoa, o seu sistema vai ter que ser mais organizado. A sua gestão vai ter que ser mais organizada. Porque você vai ter que conseguir, por exemplo, que um empregado do seu cliente chega para ele e quer saber quais são os dados dele, ele vai ter que chegar para você e falar assim, cara, onde que tá? O que a gente tem dele? E você vai ter que entregar. E se você não conseguir entregar isso rápido e o controlador tiver um problema, ele vai poder ir atrás de você depois. E falar, olha, eu me ferrei por sua culpa. E aí, e a reputação no mercado? Só que você pode fazer o contrário. Você pode chegar e colocar que o seu sistema está organizado. Você pode ser esse apoio. Eu falo que a LGPD, ela melhora muito a relação de confiabilidade com o cliente. Então, você tem a chance de estreitar o seu laço de confiabilidade e ainda ter um processo de gestão melhor. Eu tenho a minha cliente que é contadora e a gente percebeu, né, dentro do processo de adequação dela, que ela era uma pessoa que, o seguinte, se amanhã ela tivesse um piripaque, a empresa dela acabava. Porque toda hora que eu ia fazer mapeamento dos processos, ela tinha que estar junto. Porque toda hora ela tinha uma coisa que só ela que fazia. Aí eu cheguei para ela e falei o seguinte, olha, eu tenho que te falar uma coisa que pode até doer, mas é porque eu tô olhando aqui pro seu negócio. Se você tiver um piripaque amanhã e morrer, a sua empresa quebra. Ou se tiver ficar no hospital, a sua empresa quebra. Você não dá autonomia para os seus funcionários. Ela percebeu questão de gestão de pessoas fazendo um processo de adequação LGPD. Olha o nível que isso pode chegar. É um momento para rever modelo de negócio, entender o que está funcionando, o que não está funcionando, se livrar de ativo tóxico. Gente, o brasileiro, na verdade o mundo inteiro tem uma mania de guardar uns dados que não precisa. Aí eu chego nas empresas e falo, mas por que você tem isso? Ah, porque a gente tem. Tá, mas o que você faz com isso? Ah, se precisar, né, tá aqui. Inclusive, Mariana, deixa eu contar uma situação que tem muitos contadores que tem a situação, que é o seguinte, o contador por muito tempo no Brasil, ainda é assim, tá? E nós estamos numa transformação digital para que isso aconteça mais. Mas o contador lidava com dado físico, né? Dado impresso. Uhum. Então, tem empresas de contabilidade que são verdadeiros depósitos de papel dos clientes. E quando você vai pegar naqueles depósitos de papel, o que tem lá? Ah, tem bloco de nota fiscal de serviço. Na época que nota fiscal de serviço era físico. E o que tem nesses blocos de notas, o que tem nesses blocos de notas fiscais? Dados pessoais. Nome do tomador de serviço, CPF, endereço, valor pago. Você tem, as empresas contábeis são verdadeiras bombas armadas, relógios. Eu sei demais isso. Eu sou aquela pessoa que eu entro nos programas de adequação com vontade. Já me lembrou minha cena, eu sentada no chão da empresa, com caixa na mão. Isso aqui não precisa, isso aqui não precisa, isso aqui não precisa. Deixa eu até dar uma dica, então. Olha só o que a Mariana está dizendo para você, contador. Você sabe que um dos grandes sonhos, Mariana, dos contadores é se livrar desses papéis. Porque é uma parada que não agrega valor nenhum. O contador está pagando, afinal de contas, o espaço físico custa dinheiro, né, gente? Seja do teu bem, seja o que você aluga, você está pagando, ok? E não agrega valor para o cliente. Você quer mais um motivo maravilhoso de você acabar com isso? Fala, olha, entrou em vigor a Lei Geral de Proteção de Dados, nós somos obrigados a só guardar dados que têm uma finalidade específica de tratamento. Perfeito. Dados que não têm finalidade específica, nós precisamos devolver para você. Jogar Controlador, fora. Toma aqui, querida. Aí manda aquela caixinha para o teu cliente. Aquela bomba. Dá a bomba para ele, se livra da bomba. Vou chamar a atenção para duas outras coisas, Mariana, duas outras oportunidades que eu vejo para a LGPD, que são oportunidades comerciais. Sim. Presta atenção, contador. Você sabe, você que me acompanha, você sabe que a postura que eu defendo do contador, da contadora, é do contador consultor. Mas não só consultor das áreas técnicas da contabilidade. Impostos, folha, contabilidade estrita. Não só. O contador que fala de gestão. É o contador que fala de gestão financeira. O contador que fala de planejamento estratégico. Por que não provocar teu cliente sobre a LGPD? Perfeito. Oferecer a consultoria, oferecer para fazer esse processo. Se você for aluno da Mariana, por que não você prestar esse serviço? Porque se alguém faz, você pode fazer. Como a Mariana falou no início, LGPD não é competência exclusiva de advogados. Sim, perfeito. Todos nós particulares somos obrigados a cumprir a lei geral. A consultoria pode ser feita por qualquer um, desde que, obviamente, que saiba o que está fazendo. Então, tem duas outras vantagens aqui que são muito poderosas, contador. A LGPD pode significar para você mais portas abertas, para você se diferenciar. Para a hora que você estiver diante do cliente, você fala, olha, inclusive, você tá atento à Lei Geral de Proteção de Dados? Como é que você está tratando os dados desses seus clientes aqui? Aí o teu cliente fala, porra, rapaz, esse contador aqui é diferente. Pô, o cara tá vendo além. O cara não está perguntando
como o regime tributário. O cara está me perguntando quantas notas eu lanço. Está se preocupando comigo. Então, muita atenção, porque tem uma oportunidade importante do lado comercial. Seja para você usar isso como, digamos, relacionamento, né? Uma isca de relacionamento, de atenção, de pontos de relacionamento, e até mesmo para você ganhar dinheiro com isso. Se você se preparar, a tua empresa contábil se preparar, você fazer isso. Mariana, uma coisa que me perguntaram, eu abri uma caixinha de perguntas, para a gente fechar nossa live. Tá. O sinal está incrível, estou muito feliz de estar batendo esse papo. Uma das perguntas que eu recebi foi a seguinte: Pedro, me manda um modelinho de contrato para mim? Contador adora modelo, já vou te dizer. Contador adora uma planilha. Advogado também, meu filho. Advogado é outra raça. Jesus, adora uma planilha, adora um modelinho de contrato, adora um... Enfim, me conta um pouquinho. Por que a gente tem que ter cuidado com os modelos de contrato? Óbvio que os modelos são necessários para você ter uma base, para você saber de onde você vai partir, e a gente fala sobre isso depois, mas qual a atenção que os contadores precisam ter com modelos de contrato prontos? Diz para mim. Olha, o modelo de contrato pronto, a gente precisa ter muito cuidado mesmo, e já tem aluno meu rindo aí, porque sabe que eu sou a pessoa mais contra modelo do mundo, assim, sabe? Mas os contratos em si, você vai precisar ter atenção no seguinte: você precisa ter as cláusulas gerais e as cláusulas específicas. As cláusulas específicas você nunca vai achar em um modelo. Nunca. Porque elas são específicas da sua relação com aquele cliente. Então, assim, a gente pode conseguir modelos de cláusulas gerais? Pode. Não recomendo. Mas, assim, entendo que as pessoas procuram. Se alguém vier me pedir, pode ficar tranquilo que eu não dou. Entendeu? Não manda DM pedindo isso. Não mandem DM me pedindo, entendeu? Os meus alunos sabem. Meus alunos, eles sabem. Ali, ó, me mandaram aqui a hashtag da resistência, que é a nossa hashtag dos meus alunos, que é realmente porque resistente não precisa de modelo. Mas as cláusulas gerais, elas são muito do que a empresa ela segue, as diretrizes da LGPD, a empresa vai se responsabilizar no escopo da sua atuação. Então, assim, são cláusulas que meio que regulam a relação falando da LGPD como um todo, de uma forma mais geral. Mas é aquela coisa. Como é que você vai definir na cláusula quem é controlador, quem é operador? Porque você define quem é controlador, quem é operador no caso concreto. Por isso que eu falei que não é uma regra que as empresas de contabilidade vão ser operadoras. Existem relações de co-controle também, onde ambas as empresas têm a posição de controlador. Então, assim, você vai ter que verificar isso no caso concreto. Como é que vai funcionar aquela questão do exercício dos direitos dos titulares? Uma forma de exercício de uma empresa não vai ser igual da outra. Então, uma empresa vai determinar um processo com você que a outra pode não gostar. Então, assim, a gente precisa entender que são relações diferentes, são níveis de relações diferentes. Porque, igual, você pode fazer folha de pagamento para uma empresa e não fazer para outra. Para outra, vocês vão fazer emissão de nota. Ou, enfim, né? Ou alguma outra coisa. Então, assim, você precisa entender as peculiaridades daquela relação. Qual que é a base legal que regula aquela relação? Nem sempre vai ser a mesma. Ou, muitas vezes cabe mais de uma base legal. Então, a empresa tem que escolher qual que é a mais adequada. Algumas vão usar a obrigação legal, outras vão usar a execução de contrato, outras vão usar consentimento. Então, qual vai ser a base da relação? Isso vai estar ali, né, nesse contrato, nessas cláusulas específicas. Quem é o proprietário do dado? Qual das partes é o dono do dado? O que ser dono, o que significa? Quem se responsabiliza pelo quê? Como é que funciona se tiver um incidente de segurança? Como é que eu vou responder? Você vazou dados, você contador vazou dados. Como que você vai comunicar isso para o cliente? Como é que vocês vão agir? Porque tem que comunicar a Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Quem vai comunicar? O controlador ou o operador? Se você for o operador, inclusive no formulário que a ANPD disponibilizou, você tem que colocar se você já informou o controlador. Como é que vai ser essa informação? É por e-mail, é pelo WhatsApp, é por ligação? É como? Como que você comprova? Às vezes você liga e fala, teve um incidente de segurança, já resolvi aqui, já estou fazendo o formulário para a ANPD. Aí a ANPD bate na porta do controlador e fala, ele te avisou? Aí o seu cliente fala, não. Para tentar jogar toda a responsabilidade. E aí? Se isso não está no seu contrato. Então, assim, eu indico que vocês tenham no contrato, sim, as questões específicas. Tá com algum problema para redigir essa cláusula?
conversa com um advogado que tem uma especialidade em LGPD para ele te ajudar a escrever, entendeu? Dependendo ali do cliente. Ou então estude você para você conseguir fazer você mesmo essa cláusula. Eu falo que os contadores, eles têm um pouco essa habilidade, né? De mexer com o contrato, porque acaba que é o dia a dia. Então, assim, vocês podem mesmo, vocês mesmos estabelecerem essas cláusulas padrões, mas ao mesmo tempo maleáveis dependendo do cliente. Então, é essa a ideia que eu quero passar para vocês. É bom, os modelos existem para ajudar? Algumas vezes. Mas algumas vezes eles podem, na verdade, te deixar sem proteção. Então, cuidado. Não fiquem só procurando um modelo. Busquem entender a lei, entender a relação com o seu cliente e colocar ali as cláusulas que você entende mais adequadas. Muito bom. Eu digo o seguinte, Mariana, os contadores aprenderam ICMS-ST, MVA. Cara, depois que você aprendeu isso, dá para você aprender qualquer outra coisa, gente. Se alguém na vida sabe fazer algo, você também é capaz de fazer. Basta você ter o mesmo comprometimento que essa pessoa teve. Mas você pode fazer, e é importante, porque você lida... Mais uma vez, o insumo principal da contabilidade são dados pessoais. Ponto final. Esse é o insumo principal da contabilidade. O insumo principal de muitos dos nossos clientes são dados pessoais. Então você tem questão de dado pessoal, porta para dentro, porta para fora, porta para o lado ou janela, é para tudo quanto é lado. Você precisa entender isso. Vamos para as últimas duas perguntas. Uma pergunta que a Lid fez, uma provocação, uma pergunta interessante. Pedro, você quer dizer que eu vou ter que mudar todos os contratos dos clientes? O que você me diz, Mariana? Eu aditivo todos os contratos dos meus clientes contadores. Então, assim, a gente faz um aditivo contratual. Então, você já tem o seu contrato, você vai ter que redigir um contrato novo. Você faz o aditivo contratual com as cláusulas relacionadas à LGPD. Uma dica, que é o que a minha cliente faz. Ela tem as cláusulas padrões que eu escrevi para ela, tem as cláusulas gerais e específicas. Ela manda para os clientes, né, na hora de fechar os contratos. Se o cliente pegar e assinar, show, foi a cláusula dela. Mas vocês vão começar a ver que os clientes vão começar a falar assim, peraí, essa cláusula de LGPD eu quero negociar. Isso vai começar a acontecer e você tem que estar preparado para isso. E a partir de agora, os contratos que você vai fazer para frente, você já coloca a cláusula de proteção de dados. Então, para frente, você já vai ter as cláusulas lá, que vão poder ser negociadas, que alguns clientes vão chegar querendo negociar. E para trás, você faz os aditivos contratuais. E a minha indicação, sim, aditive todos os contratos. Isso aí. Eu vou dar até uma sugestão diferente um pouco da Mariana, mas com o mesmo viés. Eu estou aproveitando isso para redefinir contrato com alguns clientes antigos. Existem clientes que estão há muitos anos com a gente. Clientes em que o meu contrato não previa que ele era obrigado a mandar arquivo digital e o cliente está querendo mandar arquivo físico. Clientes que, de repente, não estava lá possibilidade de sanção caso o cara fique inadimplente. E no novo contrato meu tem. A minha sugestão, Lid, é que você, quem está nos assistindo, aproveite a LGPD como motivo, entre aspas, tá? Como desculpa para você renegociar a sua relação com o teu cliente e colocá-la dentro de um parâmetro mais forte. Porque não é só a LGPD que veio trazer corresponsabilidade. Teve uma porção de obrigação recente, DME, a Declaração de Movimentação de Espécie, que é uma coisa que pega contador, FDRINF, E-Social. A maioria dos contratos dos contadores não contemplam E-Social, FDRINF, DME, as novas obrigações do SPED, Bloco K. Tem uma porção de coisas que você possivelmente não aditivou o contrato dos seus clientes e que você pode estar correndo risco, porque se o contrato não rege, cai no limbo. Cai no limbo, o dia que dá M, vai estourar para o lado mais fraco. Via de regra, o lado mais fraco é o contador. Então, assim, aproveita esse momento, usa isso como motivo. A galera entrou em vigor uma lei, que essa lei ela está mudando a relação das empresas e nós precisamos refazer o nosso contrato. Então, eu estou seguindo esse caminho, Mariana. Claro que aí existem várias discussões jurídicas até disso. A gente encerra o contrato anterior e começa um novo contrato. Começa um novo, sim. Eu estou preferindo fazer um novo contrato para poder forçar o cara. E também, inclusive, contratos você pode fazer isso digitalmente, assinar digitalmente. Pode, sim, com certeza. Então, e a última pergunta, Mariana. Obrigado mais uma vez aí pela tua presença. A pergunta é essa aqui, olha. Cadê? Olha a pergunta que eu recebi lá nos stories. Por onde começar? Qual é o próximo passo? A pessoa saiu dessa live agora, ouviu essa gravação. O que ela deve fazer agora para dar o próximo passo? Olha, para dar o próximo passo, você precisa, né, aprender sobre a LGPD. Você precisa entender a LGPD.
Mas os passos eu vou falar de um jeito que eu acho que ninguém aqui vai esquecer. É como se a gente fosse numa consulta de médico, tá? Quando você vai numa consulta do médico, você toma consciência de um problema, então tô com uma dor no braço. Aí você chega no médico, vai lá e fala assim, tô com essa dor no braço, ele vai te examinar. Depois que ele te examinar, ele vai te dar os exames, você vai fazer os exames, aí ele vai te dar um diagnóstico, aí ele vai te propor, né, um tratamento, você vai implementar aquele tratamento e vai monitorar para ver se deu tudo certo. LGPD é isso, gente. Nossa, é uma consulta no médico. Você primeiro vai tomar consciência de que você precisa se adequar à legislação. Rodrigo, meu aluno, mandou ler a lei. Sim, é um ponto muito importante, né? Ler a lei, vamos lá. Eu acho que contadores sabem ler lei. Porque, assim, eu tenho muitos alunos da área de TI, engenharia, que não têm essa habilidade, nunca foram treinados para ler uma legislação. Mas contador não tem desculpa para não ler a lei, não. Pode ler a lei. Pô, lê o Então, regulamento começa a ler a lei. Não é possível. Quem lê o regulamento do CNS lê qualquer coisa. É isso aí. Aí você vai mapear os seus processos de tratamento. Então, você vai chegar e verificar todos os seus processos de tratamento. Então, você tem que entender que é como se fosse um mapa. Por onde que os dados entram? O que acontece com ele ali dentro da sua empresa? Com quem que você compartilha? Onde eles ficam armazenados? Eles são excluídos? Se sim, quando? Ou não, eles não são excluídos? Qual que é a minha relação? Eu sou controlador? Eu sou operador? Então, você vai fazer esse mapeamento de dados. Desse mapa, você vai chegar a identificar os problemas. Então, eu tenho um problema aqui. Eu estou coletando dados que não são necessários. Eu não tenho uma base legal de tratamento. Eu não tenho um contrato com o meu cliente sobre LGPD. Então, você vai conseguir identificar os problemas. Mas, para identificar os problemas, você tem que saber a base teórica da lei. Não tem jeito. Você tem que saber a base teórica da lei. Identificou os problemas, propõe as soluções. Propôs as soluções, implementa as soluções e depois monitora para ver se deu certo. Um processo de adequação é um conjunto de ações que levam a empresa a estar em compliance com a LGPD. Só que esse conjunto de ações, como eu disse, é muita coisa, né? Mas você basicamente vai criar, alterar e excluir processos internos. Então, você vai rever os seus processos, criar novos processos e excluir processos que não estão de acordo com o que a LGPD exige. Mas a gente pode começar aí, né, lendo a legislação e procurando entender, porque senão você não consegue identificar os problemas. Se eu não sei quais são os possíveis problemas, como é que eu vou identificar os problemas? Eu vou dar outra dica, Mariana. Eu vou dar outra dica. 2 dicas, na verdade. Primeira dica, você precisa seguir a Mariana. Porque a Mariana todo dia ensina como profissionais podem se adequar ao LGPD e como eles podem orientar outros profissionais e empresas para se adequar ao LGPD. Primeira dica. Segunda dica, que a Mariana tem vergonha, ela não vai falar para você, mas ela tem um e-book, cara, que é uma verdadeira aula sobre LGPD. Qual é o nome do e-book, Mariana? Manual da LGPD Descomplicado. E é descomplicado, cara, mesmo, gente. Quanto é que custa o e-book? R$ 37,00 à vista ou 4 vezes de R$ 9,83, né? Nem R$ 10,00. Pode até parcelar. Tu pode até parcelar. Por R$ 37,00, você vai ter um manual passo a passo do que você precisa fazer para iniciar essa jornada. Você, empresário contábil, você não tem o direito de não ter esse manual, porque você tem que pegar ele e treinar sua equipe com base nisso. Porque esse é um assunto que não se trata sozinho. É uma guerra que você não vai vencer sozinho, você precisa do seu time. Então, 2 dicas para você, para a gente fechar essa live. Siga a Mariana, o perfil dela. Qual é o seu perfil, Mariana? Mariana de Toledo, _. E o link para comprar o manual tá na minha bio. E é isso aí mesmo, gente. Eu fiz esse manual pensando muito do que as pessoas não entendem a lei quando leem a lei. E a maioria das doutrinas hoje ligadas à LGPD também as pessoas leem e não entendem porcaria nenhuma. Então, eu realmente quis escrever. Eu espero que eu tenha passado para vocês essa coisa que é minha, de falar de forma simples. Tentar cada vez mais falar de forma simples para as pessoas entenderem. Então, o manual é realmente descomplicado. Quem gosta de leitura difícil, nem precisa comprar. Quem gosta de juridiquês, não compra. Agora, quem quer um negócio mastigado para você entender e falar assim, caraca, era isso? O manual tá para vocês. Maravilha. Então, essas são as 2 dicas que eu dou para você antes de encerrar essa live. Siga a Mariana. Lá no perfil da Mariana você vai ter o link para você comprar o manual. Muito barato. É um investimento necessário para você começar essa jornada. E você sabe que no canal Contabilidade Consultiva eu só te trago conteúdo para você crescer com segurança, com prosperidade, como você merece. Mariana, nosso tempo está estouradão, mas eu estou muito feliz de ter feito essa live com você. Acredito que a galera que participou aqui com a gente também gostou muito, porque foi um conteúdo muito importante para a gente na nossa área contábil,
mas com muita leveza, como tem que ser, né? Aprender não precisa ser chato, aprender pode ser divertido, pode ser desafiador, e você nos ajudou com isso nessa noite. Muito obrigado, Mariana. Devolver a bola para você fechar aí a tua participação. Muito obrigada, eu que agradeço o convite, fico muito feliz de poder falar sobre LGPD para, né, pessoas de áreas diferentes que se interessem. Eu acho que a LGPD é uma realidade, brigar contra ela é muito pior, é muito aquele aceita que dói menos. E aproveita que pode ser uma grande oportunidade. A LGPD não veio quebrar empresas, ela não veio atrapalhar a vida de ninguém, ela veio gerar oportunidades para aqueles que tenham um olhar de oportunidade, sabe? Então, assim, estou à disposição. As pessoas que tiverem alguma dúvida, quiserem mandar lá no meu direct. Eu demoro um pouco para responder, porque é muito direct, gente. Mas eu respondo. Às quartas-feiras também, toda quarta, 1h da tarde, eu dou aula sobre LGPD no meu canal no YouTube. Então, entra lá no meu Instagram, que vocês vão achar o manual, vão achar o YouTube, vão achar tudo. E vai ser uma honra ter vocês lá. Muito, muito obrigada pelo convite. Estou muito feliz e que venham as próximas. Maravilha, maravilha. Eu te agradeço, Mariana, pela oportunidade, pelo seu tempo, pelo seu conhecimento. Tenho certeza que os contadores adoraram, porque eu adorei também. Tá bom? Beijão, fica com Deus. Até breve. Tchau. Tchau, tchau. Galera, vocês que estão aqui com a gente, fechando a nossa live de hoje, com a Mariana, participação especial de uma especialista em Lei Geral de Proteção de Dados. Você viu, né? É um assunto que você precisa ficar presente para ele. Não dá para você enrolar. Não faz como você fez com o social. Vou deixar para a última hora. Vou deixar quando começar a fiscalizar. Porque vai dar problema. Se prepara. Isso é uma oportunidade para você. É uma oportunidade para você se diferenciar como contador consultor. Quando você, diante de uma empresa, você fala com ela sobre Lei Geral de Proteção de Dados, fala, caraca, que contador especial, que está ligado nas novidades, que se preocupa comigo, que vai além do básico. Isso é uma oportunidade para você. Agora você precisa se preparar para essa oportunidade. O caminho você já sabe. Vai lá seguir a Mariana, adquire o e-book por R$37. Não tem nem desculpa, né? Vai lá, compra esse e-book e se prepara para aproveitar essa oportunidade, tá bom? Então fechamos dessa forma a nossa semana de live. Todo dia, live às 19 horas. Sexta-feira, live com um convidado especial. E eu espero que você tenha gostado. Foi um prazer estar com você. Beijo no coração. Nos vemos semana que vem. Tchau, tchau.